Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós voltamos a esse lugar, depois de algum tempo. Já estamos afastados aqui de Friburgo, né? Por 7 anos, 6, saímos daqui em 2016, mas passamos 18 anos aqui, com os irmãos aqui nesse lugar, e muitas lembranças boas. Aliás, eu só tenho lembranças ótimas desse lugar, dos irmãos, de cada rosto que eu conheci aqui. Tem alguns que eu não sei se eu conheci, saí daqui já conhecendo, parece que alguns poucos, ainda me é estranho, mas eu quero ver se hoje eu saio daqui mais conhecido de vocês também, tá bom? É muito bom chegar aqui e rever os irmãos e também compartilhar com os irmãos das alegrias que nós temos de elogiar cada pessoa aqui nesse lugar. Eu me lembro que eu orei pelo casamento da Clei casou, tem uma moça mais alta do que ela, né? Oramos aqui. A última vez que eu preguei aqui foi 2 meses depois do casamento da Priscila, não sei quanto tempo faz, 15 anos, então faz 14 anos e 10 meses que eu preguei aqui. Eu me lembro do texto que eu preguei aqui naquela ocasião, a gente estava lendo ali Apocalipse e me veio à memória que a gente pregou sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, a partir do versículo 15 em diante, as pessoas que não herdarão o reino de Deus. E daí para cá a gente não subiu mais aqui. Eu agradeço a Deus, ao pastor Moacir, tenho orado pela igreja, pela vida do pastor que tem realizado aqui. Eu acompanho lá, tem mais nada escondido nesse negócio. De vez em quando eu acompanho lá no YouTube e vejo que a igreja está linda, amável, que os irmãos continuem amando uns aos outros. Por falar nisso, vocês verdadeiramente amam um ao outro? Então olha para o teu irmão e diz assim: irmão, eu te amo, em nome de Jesus, te amo de verdade. Fala para mais um, fala para mais outro aí. O Natan não era nascido ainda quando eu cheguei aqui. O Natan já deve ter uns 14 anos, né, Natan? 22? Uau! E a Jaqueline com cara de menina ainda, meu Deus, cadê o Silvio? Então, o Davi foi a primeira família que nós visitamos quando chegamos aqui. Vanderleia está ali, aquele casal bonito ali, e a gente teve o privilégio de falar de Jesus para eles, e a gente vê Davi aqui hoje, é maravilhoso, e outros irmãos mais. O Jefinho estava lembrando ali de vezes que a gente estudava uma Bíblia junto, né, Jefinho? E outros mais, irmãos. Então a lembrança aqui, eu não vou continuar falando, porque senão eu vou passar o tempo todo relembrando de coisas com os irmãos. Mas nós vamos, eu quero dar um exemplo para os irmãos aqui do amor. E o amor, ele é grande, maravilhoso, poderoso, transforma vidas. Mas antes de ler a Bíblia, eu quero deixar uma frasezinha que eu ouvi há um tempo atrás. Diz que 2 irmãos caminhavam juntos, e naquela caminhada um deles agrediu o outro, mas eram irmãos. Então ele foi na areia e escreveu: hoje meu irmão me agrediu. E continuaram caminhando juntos. Tempo depois foram se banhar numa cachoeira, e aquele irmão estava morrendo afogado, e aquele irmão que havia agredido ele foi lá e salvou ele. Aí ele foi na pedra e escreveu: hoje o meu irmão salvou a minha vida. E aquele homem ficou muito preocupado, porque ele escreveu na areia quando eu agredi ele, e quando eu trouxe um benefício para a vida dele, salvando a vida dele, ele escreveu na pedra. E perguntou para ele: qual foi a razão
Ele falou, porque eu te amo. Por isso eu escrevi na areia quando você me agrediu. Porque aí o vento, a chuva, vai apagar. Mas quando você me trouxe um benefício, eu escrevi na pedra. Lá ninguém apaga. É assim que devemos caminhar juntos, irmãos. Caminhar juntos, duas pessoas, é preciso ter uma terceira pessoa, senão é muito difícil. Agora imagina uma comunidade do tamanho dessa aqui, pastor Moacir, caminhar juntos, todas as quartas e domingo, estamos juntos, e com as diferenças, cada um pensando de uma forma, mas irmãos, o bom disso tudo é que todos nós caminhamos na mesma direção, agindo com a mesma intenção, buscando as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas, trabalhando pelas mesmas coisas, que é o crescimento do reino. E hoje nós estamos aqui, completando hoje 60, falei bem, não é 6 não? É 9 mesmo? 69 anos, 49 de vida conjugal com uma mulher que eu conheci há 51 anos atrás, que na minha opinião era a mais linda do planeta, continua sendo. Então eu tenho uma alegria hoje de voltar aqui, trazendo a Jane. Fica de pé aí, Jane. Acho que muita gente aqui não se lembra mais de você, não. Isso, tira a máscara aí, dá um sorriso aí para essa comunidade aí. Olha lá como é que está linda ainda. Brincadeira não, né? Oi? Ah, é a mãe da Andréia, mãe da Carla também, que é vó do Daniel, da Gabi, e sogra do João. Olha lá, sogra e genro juntos. Gente, esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Mas vamos ler a Bíblia? Eu quero ler 2 versículos para os irmãos. Nós vamos compartilhar Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim o versículo 1: Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, obrigado, meu irmão, você é um bom servo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez nesta manhã, compartilhando com os irmãos a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E a verdade é o que nos liberta, é o que nos transforma, é o que nos ajuda a vencer todas as batalhas e circunstâncias. É verdade através da Tua palavra, Teu Espírito, que é a verdade que habita em nós. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos pela vida desta igreja, que temos caminhado juntos há tantos anos, temos orado e agradecido a Ti pela existência da mesma, e que essas portas, Senhor, continuem abertas para a honra e glória do Teu nome, e que os projetos sejam executados segundo a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo bem, irmãos, o primeiro versículo, Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses. Paulo, quando chegou lá em Colossos, essa igreja de Colossos já estava estabelecida ali, provavelmente tenha sido Epáfras que organizou essa igreja, mas Paulo, um tempo depois, visitando essa comunidade, essa cidade, ele foi comunicado de que ali havia muitos falsos profetas, pessoas que anunciavam deuses
falsos naquela cidade, e aquilo estava também, de uma certa forma, contaminando aqueles que já haviam sido restaurados pela fé em Jesus Cristo. E numa grande preocupação que Paulo teve com a vida daquelas pessoas que já haviam sido resgatadas. Irmãos, uma coisa é a gente pregar o Evangelho para a salvação de vidas, de almas, que não é tão difícil, mas preservar essas vidas, caminhar com essas vidas, é a parte mais difícil. E eles estavam então ali meio confusos, por falta de orientação, porque havia muitas pessoas ali pregando outros deuses, outras doutrinas, outras disciplinas, e Paulo então começou a se preocupar com aquelas pessoas ali, para tentar preservar aqueles que haviam se convertido ali naquela cidade. Então ele começou a anunciar o seguinte: vocês já ressuscitaram com Cristo? Vocês verdadeiramente creem na ressurreição de Cristo? Tem alguma dúvida? Não. Então buscai as coisas que são do alto, onde ele vive, à destra do Pai. Essas coisas que são do alto, que Paulo estava orientando a igreja para buscar, era algo que iria fortalecê-los contra as adversidades. É o que nós estamos buscando hoje. As coisas do alto, a tendência humana é cair por terra. Nós temos duas naturezas, temos a natureza espiritual, mas temos também a natureza humana. E a natureza espiritual é aquele sopro da vida que Deus colocou lá nas narinas de Adão, que até hoje ainda floresce em nossas vidas, nos ajudando a olhar para cima e olhar Jesus como autor e consumador da nossa fé. Mas a natureza terrena é aquela que nos puxa para baixo, é aquela do isso não tem nada a ver, isso eu posso fazer, eu sou crente, mas isso aqui não tem problema. Algumas coisas que os irmãos já sabem, não precisa citar aqui, só que essas coisas contaminam. Só que nessa influência, lá em Colossos, havia pessoas diretamente tentando influenciar aqueles que já haviam se convertido. E nessa preocupação que Paulo teve de anunciar para aqueles que já haviam se convertido, para que eles fossem exemplo para aqueles que ainda viriam. Ainda há pouco estava conversando ali com o Jefinho, e a gente falava o seguinte: às vezes a palavra é muito importante, mas o testemunho é ainda mais marcante. Ontem alguém me ligou lá de Rio Grandina: Antônio, o senhor contou uma história tem uns 16 anos atrás, e eu fui tentar contar isso para uma pessoa, só que eu não lembro dos detalhes, o senhor pode contar para mim? Aí eu falei: me dá um pedacinho pelo menos da história. E ela me deu um pedacinho e voltou à memória tudo aquilo que eu havia falado já 16 anos, 18 anos atrás, porque era alguma coisa que ajudou na edificação de vidas. Quando nós falamos as coisas que vêm do alto, quando nós buscamos as coisas que vêm do alto, elas nos ajudam a nos fortalecer, mas também fortalecer aquele que está ao meu lado, porque as divergências não param de acontecer, porque alguém olhou mais para baixo do que para cima. Olha o casamento, duas pessoas convivendo junto, sempre se encontrando, quando sai para trabalhar, no final da tarde, ao cair da tarde, se encontram na casa e tem que caminhar juntos. Duas pessoas que vieram de famílias diferentes, pensamentos diferentes, cidade diferente, um vem lá de uma cidade quente, o outro é aqui de uma cidade fria,
Um tem o sangue quente, outro tem o sangue frio. Como é que combina? Para combinar, é necessário ter uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é aquela que Paulo apresentava aos Colossenses. Vocês precisam se firmar na fé daquilo que vocês creram, e não permitir que nada venha tirar isso, resgatar isso de vossas vidas, porque isso vai ecoar por toda a sua vida e por toda a eternidade, porque você tem que ser um exemplo para a sua família, e ser exemplo para a família não é fácil. Eu ser um exemplo para os irmãos é fácil, a gente fica um pouquinho junto aqui, depois vai cada um para a sua casa, mas para a família, para os vizinhos sabem mais de nossas vidas, às vezes, do que nós mesmos. E como Paulo advertia aquelas pessoas, para que eles fossem exemplos, não só também na igreja, mas também no seio da família, para contagiar aqueles que estavam à volta deles, para contagiar a família. Quantas famílias desgarradas nós temos hoje, não só do evangelho, mas entre marido e mulher. Fizemos agora em 2 de fevereiro, 49 anos de vida conjugal, e eu sempre falei para ela, não adianta mandar embora, porque eu não vou, daqui eu não saio, e se você for, eu vou atrás, então não adianta, nem você me mandar embora, e também não adianta você ir não, porque eu vou atrás, porque há um desejo de estar juntos, mas graças a Deus, que ela está suportando essa carga até aqui. E eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Então Paulo continua aqui, no versículo 2, ele diz assim, agora vocês comecem a pensar, vocês já viram como corre o pensamento? Vocês estão aqui. Se eu começar a falar alguma coisa de outra cidade, o pensamento da gente vai para lá. Se a gente começa a conversar alguma coisa sobre a história da cidade, o pensamento vai para lá também. Ele voa muito rápido. Agora, se eu falar para vocês que o Senhor Jesus está sentado à destra do Pai, nos aguardando, o pensamento também vai para lá. Então Paulo adverte, não só buscai, mas pensai nas coisas que são do alto. Interessante que talvez não passe muito pela nossa cabeça que essas coisas estão prestes a acontecer. Quando você lê Mateus 25, a partir do versículo 31, ali tem uma passagem muito interessante. O Senhor começa assim, e quando o Filho do Homem vier nas nuvens com o seu poder e grande glória, com toque de trombeta, separará os homens um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E no versículo 34 de Mateus 25 está escrito assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas no versículo 41 de Mateus 25, diz o texto, que o rei olhará também para aqueles que estiverem à sua esquerda, e dirá o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. A minha pergunta, que eu faço, pastor Moacir, sempre que vou evangelizar,
eu conto essa passagem e pergunto: você quer estar de que lado? E as pessoas dizem sempre que quer estar à direita. Aí eu começo a relatar o preço da direita. E alguns dizem assim: ah, mas é muito difícil, vai para a esquerda. Mas outros não. Outros começam a pensar e olhar com o que está por vir, que é muito maior do que o que nós já vimos. Jeremias fala isso, né? Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos indo. A irmã Marlete estava falando aqui: ainda tem vaga para a terceira idade? Sim. Irmã, nós estamos só começando. Cadê a Marlete? Nós estamos só começando. Está ali. Nós estamos só começando, irmã. 69 anos para mim. Eu estou de olho no espelho assim: caramba, eu ainda estou com 29. Eu não quero saber da idade, irmão. Eu quero saber do que Deus tem na minha vida nesses dias que me resta. Não sei quantos. Alguém ali me desejou ali, o Alessandro, né? Me deu um abraço ali, me desejou o dobro, 69, faz a conta aí para mim. Dá quase 140, né? E eu fiquei feliz com isso, tá? Já pensou 140 anos, e aí ajudando vocês aí a caminhar aí? Que maravilha! Então, irmãos, essa busca, outra coisa que eu quero falar para os irmãos, ela precisa ser incessante. A gente não se aposenta no Evangelho. A gente não para no Evangelho. A gente não, pode até diminuir um pouquinho a velocidade, mas não para, porque a caminhada ainda não chegou ao fim. Imagina aqueles 2 missionários que passaram a vida toda na África, e de repente eles escrevem uma carta para a convenção que estavam voltando. Já passou o tempo, e quando eles chegam no aeroporto, ninguém bate palma, ninguém vai esperá-los, ninguém presta uma homenagem, e o missionário fica frustrado, e ele diz para a esposa: minha querida, realmente as pessoas não nos reconheceram como nada. A gente passou a vida inteira na África, arriscou a vida. O que aconteceu? E a esposa falou: vou orar, depois eu te digo. E dias depois: e aí, você tem uma resposta? Tem. Nós ainda não voltamos para casa. Você quer homenagem? Nós não voltamos para casa ainda. A nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, nós estamos só passando um tempo aqui. Então precisamos buscar e pensar nessas coisas que estão por vir intensamente. A família, nossa, é maravilhosa. Mas a família não pode impedir você de buscar a Deus. Os amigos, ótimos, mas eles não podem impedir ou não devem você de buscar a Deus. Olha só o que Jesus falou para os discípulos, um pouquinho antes dele ascender aos céus. Está registrado lá em João capítulo 14. Falou para eles o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falava para vocês agora, mas se não fosse assim, eu diria para vocês: irei e vos prepararei lugar para vocês. Alguém estava ali, meio duvidoso, que era Tomé, falou: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, e como podemos saber o caminho? E Jesus falou no versículo 6 de João 14: eu sou o caminho. Olha que expressão linda, bela. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e deixou mais: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmão, Jesus não nos deixou órfãos, porque na sua subida ele disse assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Quantos aqui tem o Consolador, o Espírito Santo na sua vida? Levanta a mão comigo aí. É a razão de vocês permanecerem firmes e de pé. O Espírito Santo de Deus. Mas alguém está afastado do Evangelho. Volta. Porque o Espírito não te abandonou. Você pode ter se afastado, mas o Espírito não te abandonou. E você está tendo a chance de, vamos lá? Buscai as coisas que são de cima. Quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos, que já é conhecida. Uma vida de fé, no versículo 4 diz assim: uma vida de fé que tem Cristo como sua vida. Uma vida de fé é aquela que tem Cristo como sua vida. Não é duas pessoas, agora somos um. Eu, o Espírito Santo, agora somos uma pessoa. É um casamento. Nós nos fizemos uma aliança. Nós estamos agora juntos. Uma vida, e no versículo 1 diz, uma vida ressuscitada, uma vida voltada para as coisas do alto, uma vida com Cristo oculta em Deus, ninguém pode tirar. E Jesus deu esse exemplo: aqueles que ouvem a minha voz são minhas ovelhas, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então a igreja de Jesus Cristo, ela se fortalece no Senhor, mas ela precisa estar unida. Nós somos como carvão na churrasqueira, sair do meio do fogo ali, vai se apagar. Não dá para viver distante, tem que viver juntos. Como viver juntos se temos tantas diferenças? Coloca o Senhor Jesus no meio dessa causa, e pode ter certeza que é uma causa ganha. A nossa vitória, todos sabem que foi na cruz do Calvário, mas cada um de nós precisa agora levar a nossa cruz. A nossa cruz é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Como posso fazer isso? Se eu não creio. Ou se creio, porque essa palavra crer, no original quer dizer obedecer. Quando você pergunta para uma pessoa, você crê em Deus? Creio, obedece? Não, é só mais um mentiroso. Mas buscar as coisas que são do alto, o que nós vamos encontrar, se a gente partir agora? O que nós vamos encontrar lá no alto? Cristo. Como o quê? Como nosso advogado, para defender a nossa causa, porque o acusador, ele vai estar lá. Lembra de Jó? Quando Satanás conversava com Deus, e Deus falava para ele: você estava observando o meu servo Jó. Ele vai pecar para quê? Ele tem tudo que quer e muito mais. Então você tira tudo que ele tem. É o que não acontece na maioria das vezes. Quando se tira o que a pessoa tem, parece que arrancou a vida dele. Não é assim que acontece às vezes? A gente dormiu numa pousada que tem 11 anos que eu ganhei esse presente. Pousada Recanto das Flores. Há 11 anos atrás, o Elcio foi na nossa casa, num dos meus aniversários, que eu já nem me lembro mais qual foi o aniversário, só sei que tem 11 anos. E então falou: o meu presente vai ser uma noite lá com café da manhã,
E só de ontem para hoje eu vim buscar esse presente. E lembrando que em 2011 eu cheguei, aquilo lá estava destruído. E eu falei, meu Deus, se fosse comigo já estava correndo desse lugar. Gente, está muito mais bonito do que era antes. E eu pude tirar uma lição de vida ali. Hoje, quem viu lá atrás e vê hoje, vai perceber que houve uma transformação. Está muito mais lindo do que era antes. E a minha vida, a sua vida, nossas vidas, como será diante de Deus? Muito mais linda do que antes. Já imaginaram, irmãos? A igreja toda subindo hoje. Amanhã, segunda-feira, ninguém precisar pensar em trabalho. Ninguém precisar ir correr para o mercado para comprar o alimento. Ninguém precisar de pegar mais um ônibus cheio. Mas ser convidado, né? Jesus chamando assim, ô, máquina, mostra aí um pouquinho daquilo que você fazia lá. Vai, rege esse coral aí. Uau! Ministério Louvor, adorando. Os meninos que eu, quando cheguei, não era nem nascido, o Natan, me orgulho de você. Mas temos que continuar aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu pregando para o cidadão, e eu disse a ele que a Bíblia era a palavra de Deus. Ele falou assim, eu não creio, porque o homem que escreveu. Eu falei, se fosse um cavalo, você acreditava. Porque o homem escreveu, eu não creio. Se fosse um animal ou outro qualquer, você acreditava. Mas vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Acreditando ou não, não vai fazer diferença. Ela vai continuar sendo. E você crendo ou não, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas na sua pode fazer. E tempos depois a gente foi procurado por esse cidadão e falou, rapaz, eu quero pedir desculpa. Aquele dia, passei uns 8, 9 anos sem vê-lo. Falou, rapaz, ele foi morar num lugar e lá pregaram a palavra, o evangelho para ele, e ele aceitou Jesus. E ele foi lá me pedir perdão, porque agora ele acreditava. Aqui em Friburgo tinha um cidadão, que eu persegui tanto ele falando do evangelho, durante uns 6 anos, que por fim, às vezes aqui em frente, aqui o Big Blue, aqui, eu ia para Conselheiro a pé, ele vinha de lá para cá, a gente sempre cruzava aqui, porque eu sempre ia para a casa do Davi, almoçar, tomar café, e sempre cruzava com ele aqui. E algumas vezes, eu via quando eu estava indo, aí vinha na mesma calçada que ele, aí ele atravessava a rua, aí eu atravessava também, ele voltava. Aí eu voltava também, e aí, Maí, como é que você está? Parente de Davi. Maí. Aí por fim ele já não suportava mais, eu já não encontrava mais com ele aqui, eu acho que ele já mudou até o caminho. Irmãos, mas um dia ele resolveu procurar entender o que estava escrito. Se vocês vêem esse homem hoje, vocês não dizem que era aquilo. A Jane hoje estava lembrando dele. O homem sobe no púlpito. Eu queria pregar igual ele agora, pastor Moacir. Prega muito, pastor. Mas ele já não estava me aguentando mais. Você só tem 2 formas de se livrar de mim. Ou você morre, ou você some dessa cidade. Ele sumiu, foi embora. Vou lá para a roça. Mas só que de vez em quando eu estava lá na roça, não tinha jeito, estava na casa dele. Aí um dia ele me convidou para o batismo dele. Eu passei 1 ano indo lá na roça, toda semana, discipulando ele lá. E hoje ele é um grande discipulador lá. Irmão, isso é uma alegria para os céus. O Maí é um crente bom, e outros mais. Vê o Davi aí, que bênção. Né? Quer dizer, está bonzinho aí, pastor? Ele está direito. Ele está direitinho aí?
Mas vamos pensar agora numa união com Cristo. Recebemos a Jesus, andamos com Jesus, estamos radicados e edificados em Jesus, está lá em Colossenses 2,7. Estamos sendo aperfeiçoados em Jesus, Colossenses 2,10. Estamos circuncidados em Jesus, Colossenses 2,11. Nós estamos circuncidados, estamos ligados. Não há como separar. Não há como separar. Mas eu posso fazer isso? Sim e não. Primeiro, que eu não quero. Segundo, que não devo. Lembra quando você se converteu? E logo depois, você, antes de ser batizado, passou por uma profissão de fé? Alguém se lembra aí da profissão de fé? Algumas coisas que o pastor perguntou? Você é crente em Jesus Cristo? Sim. Você aceita pela fé? Sim. Você promete? Aí começa aquelas promessas, né? No meu tempo era mais rígido, depois ficou mais assim, maleável, né? Mas no meu tempo era mais rígido. Eu tive um pastor Ayrton de Jesus, que hoje já foi embora, mas ele, quando uma pessoa ia fazer profissão de fé lá na igreja dele, ele dizia assim: você aceitou Jesus pela fé? Agora, você tem duas opções. Uma é você confirmar e eu vou te batizar, e a outra é você esquecer tudo e ir embora. Você pode fazer isso agora. Aí a pessoa nunca ia, né? Mas ele dizia: então tá bom, então, já que você não quer ir, então eu vou te dar a cartilhazinha. Começava a citar, irmãos, quando aquele homem terminava aquela cartilha, se o camarada não fosse convertido, ele não ficava não. Porque ele pegava pesado mesmo com o cidadão. Entendeu? Ele não brincava não. E depois ele falava assim: olha, e outra coisa, hein? Se me der trabalho aqui, eu boto você para fora. Você veio para trabalhar, não foi para me dar trabalho não. Se me der trabalho, tu não fica aqui não, hein? Então as pessoas ouviam aquilo, né? E naquele momento ali, e aquilo ficava marcado para sempre. Mas ele era amoroso também, ele ensinava que a gente deveria ficar em plena comunhão com Cristo, para a gente vencer as adversidades. Gente, eu tenho até, quantos minutos ainda tem? Hein? Fala aí, pastor. Hã? Fala aí, pastor. Uma hora. Faz isso não, pastor. Mas ainda, irmãos, em Colossenses 2,11 estamos circuncidados, mas ainda em Colossenses 3,1 diz que nós estamos ressuscitados com Cristo. Irmão, nós já ressuscitamos. Lembra de um cidadão que chegou a Jesus e falou assim: Senhor, eu sei que você é mestre vindo de Deus. E o Senhor olhou para ele e falou assim: você me chama de mestre vindo de Deus? Em outras palavras, o que você quer saber? E ele queria saber sobre a vida eterna. E então Jesus falou para ele assim: olha, vou falar só uma coisinha para você, nasce de novo. É só nascer de novo. E o homem: como posso nascer de novo, Senhor, sendo velho? Por acaso posso voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Não, não precisa fazer isso não. Nasceu da água, igual nasce do Espírito. Me reconhece como o Senhor da sua... Gente, vocês já imaginaram o que é Jesus chegar para vocês, tá, e falar assim: é só me reconhecer como o Senhor da sua vida? Gente, era para aquele homem abraçar os pés de Jesus, ficar ali, mas ele teve dúvida. O diabo falou para ele: rapaz, esse aí é Jesus, olha aí, olha a postura dele, ele é muito menor que um sacerdote aí, olha a postura dele, tem nenhuma igreja aí, ó. Mas irmãos, aquele homem continuou insistente depois, no entendimento, na busca do entendimento, o que nos leva às vezes a se desviar
É o pensamento que voa, e nesse momento que o pensamento voa, alguém coloca uma semente ali, e essa semente, quando germina e cresce na vida de uma pessoa, a semente da ingratidão, a semente da falta de esperança, a semente da falta de fé. Pessoas crentes hoje precisam ser fortalecidas, porque quando está tudo bem, está ótimo. Às vezes quando ela adoece, parece que tudo se desmoronou, e a igreja é responsável, está ali, foi o Alessandro, né? Lembrou ali, eu nem lembrava mais disso. Quando o Alessandro montou a oficina ali, eu falei, gente, eu vou lá orar com esse homem para as coisas dar certo. Pedi a Deus lá pela vida dele. Fomos lá na oficina dele, clamar a Deus ali, pela vida do Alessandro, pela família. Cadê a Grace Kelly? Parece que eu vi ela cantando aqui. Está ali. E as filhinhas, falta um, né? Cadê o grandão? Rapaz, é aquele ali? Meu Deus, é muito grande, cara, é muito grande. Deus abençoe vocês. Eu conheci o pai da Grace Kelly, o Campos, visitamos aquelas vidas. Então, irmãos, a gente fica feliz, porque essa busca ainda não cessou. E o que nós temos agora para terminar aqui a nossa palavra é o seguinte, veja bem, o cuidado de Deus. Em João 6,33 ele diz que é o pão da vida, ele é o pão, mas abaixo ele diz que em abundância é suprimento, é sua bebida, é sua justiça, é seu tudo. Ele é o seu e meu, ele é tudo para nós. Lá em João capítulo 8, versículo 2, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz não é essa que ilumina à noite quando está escuro, não. É aquela que ilumina a tua alma, a tua vida. Eu de vez em quando faço uma perguntinha, assim, meio difícil, né? Como é que você vai chegar no céu? A gente apaga aqui, né? A gente fecha os olhos aqui, e daí? Não sabe mais nada. O Espírito, será que ele conhece o caminho para chegar lá? Legal? Ah, sim. Quando Jesus enviou o Consolador, quando ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida, que ele enviou o Consolador, esse Espírito, em consonância com o nosso espírito, ele nos conduz até a morada eterna. O Espírito de Deus, consonância com o nosso espírito, nos conduz até a morada eterna. Quando será isso? Não sei. Pode ser agora, pode ser algum tempo. O que nós precisamos é estar preparados. Lembram das 10 virgens? 5 estavam preparadas, mas 5 estavam dispersas. Mas interessante que elas estavam juntas, estavam na mesma comunidade, na mesma igreja, na mesma sala, aguardando a chegada do noivo, mas só que algumas não estavam preparadas, estavam buscando as coisas terrenas, estavam pensando ainda nas coisas terrenas. Quando o noivo estava por vir, que elas abriram os olhos, não tinha mais jeito, porque já não dava tempo mais de buscar o azeite para acender as lamparinas, para aguardar a chegada do noivo. E nesse período que elas foram obrigadas a sair, o noivo chegou e levou aquelas 5 prudentes. Quando é o momento da chegada de Cristo aqui nesse lugar? Não sei, mas alguns que eu conheci aqui já não estão mais entre nós. Já foram ter um encontro com Cristo? Jesus vai buscar toda a igreja de uma só vez? Não sei, pode ser que sim, pode ser que tem uma fila aí,
e a nossa senha está lá. Então não dá para pensar em outra coisa. Não dá para você estar lá lavando roupa e pensando em outra coisa. Não dá para você estar cozinhando ou trabalhando lá no seu afazer do dia a dia e pensando em outra coisa, porque quando a gente pensa, a gente sente o desejo de buscar. É necessário, João falou isso lá em João capítulo 1, versículo acho que 30, é necessário que ele cresça, que eu diminua, mas ele precisa crescer. E interessante, irmãos, que quanto mais o Espírito tem espaço em nossas vidas, quanto mais ele cresce, menos a gente erra. O crescimento dele vai diminuindo aquilo que nos traz prejuízo. Eu tenho Jesus no coração, mas a gente fez uma crônica, eu não lembro se foi aqui, de um cidadão que confiava em Jesus. Ele convidou Jesus para morar na vida dele. Isso aí foi um fato. Foi uma pessoa que foi pregado o evangelho para ele, e ele botou um folhetinho no bolso e foi embora. Não deu muita ênfase. Mas um tempo depois ele entrou em ruína e foi pegar um paletó e tinha um folhetinho, ele leu, e Jesus estava dizendo lá que levava a carga dele, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aquele homem se converteu, mas já estava prestes ao suicídio. Alguém levou uma mensagem e através de um folheto, né, que estava ali no bolso daquele homem, ele já estava prestes a suicidar, porque perdeu o que ele tinha, e o que ele tinha era a vida dele, entre aspas, que eram os bens, fecha aspas. Então, irmãos, quando nós colocamos a nossa vida verdadeiramente nas mãos daquele que nos criou, que nos preparou, que nos colocou aqui com tantas alegrias, é diferente de quando a gente tem só uma parte. E nessa crônica, o cidadão entregou a vida dele para Jesus, mas só que tinha coisas ainda na vida dele que não pertenciam a Deus. Então ainda estava sofrendo, ainda estava doente. Esse é o motivo porque ainda na igreja há muitos fracos e doentes, porque não depositam 100% a sua vida nas mãos de Deus. Eu me lembro que na última vez que eu preguei aqui, eu contei de um rapaz que era alpinista, e ele foi escalar uma montanha e muito alta, mas ele foi sozinho. Ele não foi com ninguém, não quis companhia. Dessa vez ele foi sozinho. E de repente ele escorregou e começou a cair. E ele se lembrou que alguém poderia salvar ele, que era o Senhor. Ele disse: Senhor, me salva. E de repente a corda estancou, que sempre tem aquela corda de segurança, né? E ele então ouviu uma voz que lhe dizia: você realmente crê? E ele falou: creio. Então corta a corda. Como é que corta a corda? Estava escuro, ele não sabia ainda a profundidade daquele abismo. E ele no outro dia foi encontrado pelos bombeiros a 2 metros do chão, congelado. Se ele corta a corda, ele caía 2 metros e ia procurar abrigo. Mas cadê a fé? Ele não cortou a corda, ele morreu congelado. A nossa vida, irmãos, tem que estar depositada em Deus. Por isso que, finalizando aqui, o apóstolo, ele teve um cuidado tão grande com a vida das pessoas, com as nossas vidas, que ele não se importou nem com a sua própria. Porque Paulo poderia muito bem dizer: olha, eu vou cuidar da minha vida, esquece esse negócio já não me fez muito bem até agora, já trouxe muitas ameaças em nossas vidas. Ah, sim, mas eu quero dizer para vocês que ele não poderia fazer isso, que ele era um escolhido de Deus. E eu quero dizer para você que você não pode voltar mais atrás. Sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus.
Você faz parte da família real. Lembra de um nome chamado Mefibosete? Quem se lembra desse nome aí? Mefibosete? Era neto de Saul, primeiro rei de Israel. E quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi reinar em Israel, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras, foi perguntar se havia alguém da família de Saul. E alguém falou: olha, tem um cidadão aí chamado Mefibosete, só que ele vive distante daqui e nem pode andar, é aleijado. Davi manda buscar aquele homem. Quais foram as palavras que Davi pronunciou para aquele homem? Você não é mais um qualquer. Você faz parte da família real. Embora Saul tenha sido inimigo dele, mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, que era filho de Saul, e Mefibosete era filho de Jonatas. Você faz parte da família real. Você não é um qualquer. Você vai se vestir como rei, vai comer na mesa do rei, você vai viver como rei. É isso, irmãos. Nós não somos mais um qualquer. Nós somos sacerdotes, fazemos parte da família real. Sabe o que é isso? Quando alguém enaltece uma grande autoridade, eu acho isso maravilhoso. Mas quando alguém olha para Cristo como autor e consumador da fé, isso é que é maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe. Muito obrigado, igreja. O Senhor te abençoe e te guarde.